Boa noite, quarta-feira, dia 28 de janeiro, começa agora mais um plantão de oração. Sejam todos bem-vindos a esse momento de intercessão, o último plantão de oração do mês de janeiro. Quero lembrá-los que nesse mês de janeiro nós não temos o nosso chat disponível, mas mês que vem, semana que vem, voltaremos com toda a equipe, tudo funcionando, inclusive o nosso espaço do chat, onde você compartilha seus pedidos de oração. No primeiro bloco de hoje, como fizemos nos plantões anteriores do mês de janeiro, cada pastor esteve compartilhando os desafios para 2026 relacionado aos seus ministérios de atuação nesse grande campo que o Senhor nos tem dado o privilégio de servir aqui na Igreja Batista de Vila Mariana. E não diferente, hoje, então a gente termina esse mês de janeiro com o pastor Márcio Juque, pastor de adolescente e também do Ministério de Evangelismo e Esporte na igreja. Boa noite, pastor Márcio Juque. Pastor Eduardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, igreja. Desafio sempre vai ter de sermos crentes, sermos pastores, né, num mundo que está sempre quebrado. Mas esse é um desafio, na verdade, é um privilégio estar participando daquilo que Deus tem feito no mundo, né? Então nós, como Ministério de Esportes e também Ministério de Adolescência, nós queremos estar próximos dessa galera, dos adolescentes, dos jovens que participam de esporte e, de alguma forma, compartilhar o amor de Jesus, ter algum tipo de esperança que está na Bíblia, dar essa esperança para eles. Então, os projetos para 2026 não são aqueles projetos extraordinários, impossíveis de acontecer, mas nós queremos muito que as pessoas tenham um relacionamento com Jesus Cristo. Então, diariamente nós vamos trabalhar nisso no MEB, todos os sábados nos adolescentes, sábado e domingo também, né? E um desafio, um pedido de oração até para os irmãos, é a gente sempre ter pessoas ativas no ministério, né? Os voluntários, a equipe, que em 2025 foi sensacional. Então é um pedido de oração para mim, para que eu organize muito bem isso, para que as pessoas se sintam úteis e possam realmente ser usados por Deus, nas mãos de Deus, para compartilhar o Evangelho dentro dessa cultura jovem, cultura adolescente que nós temos aí. Então nós queremos muito fazer a diferença na vida das pessoas e daqui a algumas semanas, né, daqui a alguns dias, a gente vai estar indo para o acampamento de carnaval, lá no PV Paraná. Então aproveitem e orem por isso também. Nós estamos com um ônibus fechado, já estamos tudo pronto para chegarmos lá no acampamento e não tenho dúvida que Deus vai falar com os adolescentes lá e vidas serão impactadas também. Muito bem, pastor. Então eu vou estar orando nesse momento, compartilhando aqui com os irmãos, intercedendo em seu favor, família, ministério, como você costuma dizer, né? Família, ministério, esporte, como é que é? Não, tem um, sei que tem Esporte, fé e família. Esporte, fé e família. Isso. Vamos orar, pastor, e agradecer por sua vida e seu ministério e sua família. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, iniciamos esse plantão de oração e queremos agradecer pela vida do pastor Márcio Juque, à frente de vários ministérios na Igreja Batista de Vila Mariana. Vemos que a maior atuação dele nos ministérios envolve os adolescentes e também a área de esporte na igreja local. Rogamos que o Senhor abençoe e guarde o teu servo para os desafios do ano de 2026, que agora, em fevereiro, um grupo de adolescentes estarão viajando para o acampamento no feriado, conhecido como feriado de carnaval, e esse grupo de adolescentes estarão em retiro espiritual, indo para o Paraná, que o Senhor conduza debaixo de teu cuidado, na paz do Senhor, e que esses adolescentes, toda a equipe, voltem em paz e segurança. Pedimos, ó Pai, que o Senhor conduza o pastor Márcio Juque para todos os desafios do ano de 2026 e que ele esteja sempre, ó Pai, buscando a tua direção para a sua vida e também os ministérios que ele desenvolve na igreja local.
Pai, também pedimos pelo seu casamento, que o Senhor abençoe sua esposa, a Aline, que o Senhor guarde também a vida de seus filhos, ó Pai, essa família, e que o Senhor continue sustentando o pastor Márcio Juque a cada dia. É no nome de Jesus que oramos e a Ti agradecemos, Senhor. Amém. Nós seguimos com a nossa jornada de Provérbios e hoje nós temos a oportunidade de meditarmos em Provérbios capítulo 8, do versículo 32 ao versículo 36. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura bíblica e logo após, pastor Márcio estará compartilhando conosco esse momento de devocional. Provérbios 8, 32 a 36. Agora, pois, filhos, ouve-me. Bem-aventurados são os que guardam os meus caminhos. Ouve a minha instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que não consegue me encontrar faz mal à própria vida. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém. Provérbios 8 representa aí o ápice da sabedoria personificada, na questão de usar a sabedoria no nosso dia a dia. Então, logo no início, de uma forma muito carinhosa e um tom exortativo, o autor aqui, ele chama o filho, chama o ouvinte, de uma forma amorosa, como eu disse, a viver de acordo com a sabedoria, né? Então, o ouvir aqui, a sabedoria, ouvir os provérbios, ele se transforma em ação. Então não adianta a gente ouvir, não adianta a gente aprender sobre a palavra do Senhor e também aprender a viver como Jesus, por exemplo, se a gente não viver de fato, se a gente não colocar isso em prática, né? Então, felizes serão aqueles que guardarem os meus caminhos. Então, essa é a bem-aventurança, que a gente precisa guardar os caminhos do Senhor. E eu fico muito triste quando eu penso que muitas pessoas da igreja acabam vindo aqui nos cultos ou programações por qualquer outro motivo e não para aprender da sua palavra e colocar em prática. Muitos deles acabam também vivendo uma vida só de final de semana, né? E como no esporte, por exemplo, se a gente vamos para academia, a gente vai para academia, né? Vamos pensar nesse exemplo. Se a gente for uma vez por semana, você vai ficar fraco. Você não vai desenvolver os músculos como deveria, né? E também, assim, um parênteses, né? Se você for uma vez por semana somente, você vai treinar e vai ficar dolorido. Na próxima semana você vai treinar e vai ficar dolorido também. Então o seu corpo não vai ter essa rotina de exercício que o seu corpo vai se desenvolver bem. E a mesma coisa na nossa espiritualidade. Se a gente vem só para a igreja no final de semana, a gente vai ficar fraco espiritualmente, né? Então nós precisamos realmente colocar em prática, não só entender e saber como nós devemos viver, nós precisamos viver, né? E o sábio, ele começa com a sua renúncia à autossuficiência. Então aqui, no versículo 33 e 34, feliz o homem que me dá ouvidos. Então, muitas vezes, nós ouvimos a palavra de Deus, às vezes não entendemos direito, não buscamos entender mais profundamente, mas nós vivemos como nós queremos. Então, nós temos ali a nossa autossuficiência. Eu sei viver isso, eu tenho minha experiência, eu tenho já tantos anos de ministério, eu tenho tantos anos de vida, eu tenho, enfim, tantos anos de igreja, né? Nossa, eu nasci na igreja, já tenho 30, 20, 40 anos de igreja, eu já sei como, né, viver assim. E aqui no versículo 34 tem uma questão muito interessante, que dia a dia está à minha porta, esperando a minha entrada. E aqui
ele está querendo dizer sobre a questão de discipulado diligente, um discipulado que é um discípulo, né, um aprendiz bem empenhado, ou seja, é buscar dia a dia, estar esperando, constantemente buscando a palavra do Senhor e aprender da palavra do Senhor. E eu não estou falando que isso é fácil, é um desafio realmente. Talvez acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde, ou talvez num tempo que você tenha durante o dia, não é fácil. Mas é algo que a gente consegue colocar, ou deveria, né? Deveria colocar na nossa rotina como prioridade. E depois de um tempo, se você não tem essa rotina, depois de alguns dias, dizem aí que depois de uns 60, 90 dias, quando você começa a fazer uma rotina sem parar, isso já realmente é automático na sua vida. Então que os próximos 60, os próximos 90 dias sejam de batalha para a gente conseguir estar na palavra de Deus. Para quando a gente estiver aprendendo, a gente colocar em prática. No início do ano nós temos, às vezes, plano de leitura bíblica anual, plano de leitura bíblica que seja algum devocional, o próprio presente diário para um diário que a gente tem, mas acaba passando algumas semanas, alguns meses, as coisas começam a tomar conta da nossa rotina e a gente acaba ficando sobrecarregado e deixamos de lado a oração e a palavra do Senhor, né? Então, o objetivo aqui é ter essa busca constante. E depois do versículo 35, ele fala que quem procura acha sabedoria e alcança o favor do Senhor. E o objetivo de você alcançar essa sabedoria é você ter essa preservação da vida. Muitas vezes a vida física, de fato, quando a gente vive sem sabedoria, a gente pode até encurtar a nossa vida, né? Tem alguns versículos que falam isso. Mas o favor do Senhor é encontrar, a sabedoria é encontrar esse favor de Deus e viver uma vida que Ele planejou para nós, Ele projetou para nós. E isso vai sempre estar alinhado com a vontade de Deus. Eu acho que isso é o maior desafio. E eu oro, então, como eu estava falando anteriormente, sobre o desafio de colocar as peças da equipe nos lugares certos, que as pessoas possam ser usadas pelo Senhor. Realmente a gente precisa se alinhar à vontade de Deus. Acho que isso realmente é um desafio para nós. Então, quanto mais próximo de Deus a gente estiver, mais alinhado com a vontade dele nós estaremos também. E o oposto também é verdade. Quanto mais distante de Deus, mais desalinhado estaremos, né? E para finalizar, nós temos a questão do pecado, que é errar o alvo, né? E errar o alvo é você não viver com sabedoria, né? Então nós temos aqui alguma comparação, né? Nós temos um elemento, o significado em Provérbios 8, e depois a gente pode até ligar com Jesus Cristo. Olha só, o elemento é a busca. Então aqui no significado em Provérbios 8, vigiar a porta na sabedoria diariamente. E lá em Cristo, fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em Mateus 6. A recompensa disso, né, o elemento, é achar a vida e o favor de Deus, que está em Provérbios 8. E aí o cumprimento em Cristo é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, você vai ser sábio se você buscar o Senhor Jesus Cristo, colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. E por fim, se nós rejeitamos isso, nós teremos uma violência contra nós mesmos, não contra outra pessoa. Mas o cumprimento lá em Cristo, quem nele não crê já está julgado. Então quem não crê em Cristo já está julgado. Então o apelo aqui de Salomão é a gente não ter essa neutralidade com relação à sabedoria. Nós precisamos buscar a sabedoria e colocar os ensinamentos em prática. Então, buscando diariamente, não ignorar isso. E um comentarista aqui, o Matthew Henry, falou assim, o pecado não é apenas uma ofensa a Deus,
mas um dano direto e trágico ao próprio pecador. Então que nós busquemos viver de uma maneira sábia, buscando a sabedoria no Senhor e sendo constantes, inabaláveis na nossa vida com Cristo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor coloca à disposição a sua palavra, para que a gente aprenda e também que a gente coloque em prática. E pedimos, Deus, que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor nos dê sabedoria para colocar em prática tudo que a gente lê na sua palavra, Pai. E que diariamente a gente esteja à porta, batendo a porta, para aprender cada dia mais de Ti, Senhor. Para que a gente seja luz e sal da terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Convido você nesse momento, juntos louvarmos ao Senhor, e logo após o pastor Márcio Juque estará fazendo a oração final do plantão desta noite. Lembrando que esse plantão, o último de janeiro, nós não temos o nosso chat disponível. Louvemos ao Senhor. Mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador, a luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Sigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, um pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor, que estamos aqui. Obrigado por mais um ano que se inicia. Mais um ano de oportunidades, mais um ano de desafios, é fato. Mas, Senhor, muito obrigado porque nós participamos, Deus, daquilo que o Senhor tem feito no mundo. E eu oro, Deus, para que a gente coloque, Senhor, a sua palavra em primeiro lugar, um amor a Ti em primeiro lugar. E cuida, Senhor, de cada pastor, de cada ministério, de cada líder e de cada membro aqui da IBVM, para que a gente realmente coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E que a gente possa sair das quatro paredes e impactar esse mundo, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Estamos terminando mais um plantão de oração e, pastor Márcio, fica uma pergunta. Você disse que uma semana de treino não dá. Não dá. Não dá, né? Não dá. E quem treina só uma vez por mês? É pior ainda, né, pastor? Nossa. Então, vamos treinar. É os eventos especiais, né? Quem só vem para evento especial. Quantas vezes por semana, então? No mínimo umas 3, né? Mais 3 no mínimo. 3 vezes no mínimo. Vamos tentar, né? Deus abençoe, irmãos, e até o próximo plantão de oração.